Nós estamos juntos participando de mais um estudo do Livro dos Espíritos e nossas palavras são de agradecimento a Baltazar, a Dr. Erma, a Leon Denis e a todos os dirigentes espirituais da Casa de Leon Denis que proporcionam a cada um de nós o estudo da doutrina espírita. Então hoje, falar sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas e também falar da natureza dessas penas e desses gozos futuros faz a gente refletir sobre o que é o objetivo de cada um de nós no sentido de encontrar a felicidade. Porque nós queremos que a felicidade faça parte da nossa vida. Mas às vezes nós buscamos a felicidade por um ponto de vista que nós estamos aprendendo a ter daquilo que os nossos sentidos físicos proporcionam. E os espíritos, a pedido de Jesus, vêm clarear a doutrina espírita o sentido que o Cristo já havia apresentado da realidade dessa felicidade, mostrando que o reino dele não é desse mundo. Que se o reino dele fosse desse mundo, os fariseus não teriam conseguido pegá-lo e crucificá-lo. Os judeus não teriam rebatido os ensinamentos a qual ele trouxe. Os seus próprios discípulos não o abandonariam. Então o reino dele não é deste mundo. Se nós pararmos e olharmos todas as coisas a qual Pilatos pôde dizer a Jesus, diga alguma coisa, porque Pilatos sabia que o Cristo não tinha culpa de nada. Pilatos já tinha libertado Barrabás, porque o povo escolheu Barrabás, um criminoso, porque era a época da Páscoa e havia condições de fazer isso, de libertar um prisioneiro, e deixou que o povo escolhesse. Depois que o povo escolheu, Pilatos falou para o Cristo, perguntando se ele era rei. Tu dizes, sou rei. E já disse para ele, diga alguma coisa, porque eu tenho poder de te salvar. Ele era governador. E Jesus disse a ele, você não pode nem salvar a ti mesmo, quanto mais a mim. A realidade do que era salvar, a realidade do que era entregar a riqueza toda que ele tinha, o poder que ele tinha, a realidade que Jesus demonstrou do reino dele, não estava relativo a nada aquilo que fosse material. Nada. E tudo que Jesus desenvolveu foi demonstrando uma realidade de algo superior, da vida espiritual. Jesus fez com que isso pudesse ser traduzido ao coração das pessoas, no entendimento de que essa realidade faz parte de cada um de nós. Mas o povo ainda não estava preparado para ouvir. Não estava. Ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir e vejam aqueles que têm olhos de ver. Mas ele disse que enviaria um outro Consolador. Podemos enxergar na doutrina espírita esse Consolador que ele disse que enviaria? Os Espíritos de verdade falam que essa forma de enxergar o Consolador não é que a doutrina espírita seja especificamente o Consolador, porque que seriam dos nossos irmãos que não entendem a doutrina espírita? Seríamos novamente nós a julgarmos os outros que não compreendem, porque não serão salvos porque não são espíritas? Não podemos pensar assim. Mas os Espíritos falaram que a verdade preside a espírita. E o Espírito de verdade que o Cristo disse que ia enviar está presidindo a doutrina dos Espíritos, trazendo a verdade, dissipando as trevas dos nossos olhos,
fazendo com que a gente possa escutar com ouvidos de ouvir, fazendo que a gente possa enxergar com olhos de ver uma realidade que foge aos nossos sentidos físicos, a realidade espiritual. E falar sobre tudo isso, até mesmo nesse período onde nós estamos aí com os nossos irmãos, e que muitos de nós também compartilhamos, ou ainda até vamos compartilhar, porque cada um de nós tem a liberdade de escolha para irmos ao encontro das festividades que o nosso coração procura, busca, da felicidade que o nosso coração ainda se satisfaz. E é natural em todo ser humano, em nós, em qualquer um. Porque talvez para os espíritos superiores, qualquer faixa de ação nossa ainda, na proposta do bem, para eles que são espíritos puros, para Jesus, nós todos somos iniciantes, carregando ainda as nossas imperfeições, mazelas, paixões. Então, da mesma forma, temos que olhar o que preside em nosso coração essa felicidade. O que essa verdade faz com que a gente possa efetivamente encontrar um mecanismo de viver essa felicidade. Por isso ele diz, a intuição dessas penas, ou a intervenção de Deus nas penas e recompensas para cada um de nós, não está simplesmente em se Deus ocupar ou não se ocupar daquilo que pertence a nós, da nossa felicidade. Deus, como diz aqui, se ocupa com todas as coisas, com todos os seres que criou, por menores que sejam, porque sua bondade nada é pequenino, e essa preocupação está dentro de uma lei. Então não é uma preocupação como nós temos do nosso filho, né? A preocupação que nós temos dos nossos interesses profissionais, a preocupação que nós temos com a saúde física. Essa preocupação está dentro de uma lei. E essa lei é imutável, porque Deus é imutável. Então essa lei tem que ser imutável. Deus não tem nada com relação material, porque Ele criou tudo no universo, tudo que é matéria. Então Deus é imaterial. Nós somos espíritos criados por Deus. Somos de uma essência espiritual que Deus criou, uma manifestação da individualidade de cada um de nós pelas mãos de Deus, e que foi traçado um percurso para todos nós. E se Deus é bom, justo, e suas leis são imutáveis, então todos os seres, por mais pequeninos que sejam, são amados por Deus da mesma maneira. Então Deus não se ocupa especificamente. Existem leis que regem as necessidades para o progresso. E às vezes a gente não sabe disso, porque não toma conta dos olhos de ver, não compreende as realidades e ainda sofre. Então, quando mostra lá dessa necessidade que se ocupa com cada um dos nossos atos, ele responde os espíritos: não são insignificantes para Deus? Eles respondem: Deus tem suas leis que regulam as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Eis a punição, é o resultado da infração da lei. O mesmo dá com todas as coisas. Então, imaginar, se nós temos essas leis que regem o metabolismo do nosso corpo, se temos leis que regem a necessidade de nós estarmos encarnados, o fluido vital que nos une o nosso perispírito ao nosso corpo. Se nós infligirmos leis por falta de uma respiração adequada, por falta de uma alimentação adequada, por falta de um descanso adequado para o nosso corpo, nós estaremos infligindo uma lei que vai fazer com que esse fluido se esgote e por algum motivo nossos órgãos também se esgotem e venhamos a desencarnar ou a ficar doente, ou seja o que for, ou que passarmos por qualquer questão que seja, fomos nós, porque existem leis. Então, se nós comemos bastante sal, sem a nossa, às vezes, consciência dessa responsabilidade, podemos ter uma hipertensão, só por ter ingerido sal demais, comida salgada demais, e diante de todo o metabolismo que acontece no corpo, poderá alcançar uma hipertensão. Então, existem leis que regulam
e que dizem, passou o excesso, passou do limite, tem que frear. Se nós exigirmos muito dos nossos músculos, em qualquer atividade, também vamos sofrer consequências. Se nós exigirmos muito do nosso intelectual, com preocupações, também vamos sofrer consequências. Desde as dores musculares ao estresse, às tensões, existem leis que regem. Então nós somos o Espírito que precisamos compreender essas leis e fazer diante dessas leis a nossa felicidade. Mas não compreendemos isso de maneira total. Então essas leis existem para dizer para nós, para regular a nós os nossos atos. Isso é belo, isso é maravilhoso. Mas nós estamos aprendendo essa realidade, que talvez não tenhamos tido. Então, quando nós olhamos as pessoas trabalhando em prol de uma boa segurança, de espiritualização, de alimentação, de progresso, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento de cada um. A doutrina espírita vem fazer a sua parte. Trazer, não é, através do entendimento dessas necessidades do físico, das necessidades nossas enquanto uma felicidade que procuramos, aquilo que ainda os nossos sentidos comportam, vem trazer algo a mais. No entendimento das leis de Deus. Então ele diz lá, todas essas leis estão retidas na consciência de cada um de nós, porque se não estivesse retida na nossa consciência, nós não teríamos condições de avançar. Então Deus não vai colocando aos pouquinhos, elas estão em nossa consciência. É como a semente, que já tem todo o broto, todo o fruto, mas a semente precisa desenvolver-se, germinar, ser adubada, ser cuidada, ter os nutrientes necessários para gerar o seu fruto. Mas o fruto já existia, é em germe, latente, na estrutura do desenvolvimento da semente. Então nós somos perfectíveis, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos ao ponto de alcançar a perfeição, de encontrarmos essa perfeição em nós, de desenvolvermos essa perfeição, de desenvolvermos a felicidade. Por isso, em cada situação existem provas, questões necessárias para que a gente entenda onde está essa felicidade. Estão nas necessidades transitórias de uma encarnação, que é um relâmpago, diante das várias existências que nós tivemos, um relâmpago, diante das necessidades materiais que a gente quer adquirir, um relâmpago diante das expiações que nós teremos que passar, reencarnando talvez em países diferentes, em famílias diferentes, para aprendermos, às vezes, desenvolver um sentimento que faz parte da necessidade do nosso progresso. O que é uma encarnação? É tão rápida. E como nós não entendemos o fluxo dessa velocidade, como diz aqui, do tempo para a necessidade nossa enquanto espíritos, nós paralisamos. É como se colocássemos um elástico e esticássemos, né? Se soltássemos o elástico, ele volta. O tempo é assim, ele pode ser esticado para um lapso de tempo. E dentro desse lapso de tempo, nós vivermos algo que, se soltássemos o elástico, dentro de um espaço de tempo ele seria mais curto. Há uma condição de espontaneidade do pensamento. Perceberam as pessoas que às vezes estão tão preocupadas, ou elas estão tão atentas a um assunto, que elas se perdem do que estão acontecendo ao redor? Se elas estiverem tão atentas no assunto, às vezes passa alguém do lado, fala alguma coisa, a pessoa não dá nem atenção. Você não me ouviu? Você falou comigo? E de repente, se talvez estivesse naquela mesma tensão, preocupada da mesma forma, porque o outro não falou aquilo que ele chamou a atenção. Mas se fizer um cafezinho, se for de tarde, né? Aquele cafezinho penetra o nosso nariz, a gente para tudo e diz, nossa, cafezinho gostoso está fazendo, né? Porque é algo bom, é algo que vem, que chega até nós. Uma música, uma palavra, um sentido, uma percepção, tudo está ao nosso redor, chama a nossa atenção. Talvez seja uma felicidade um cafezinho de tarde, claro, quem não gosta, né? É algo que satisfaz a gente, não é o do físico ainda? Chamou a nossa atenção, então a gente sai daquilo
e dá atenção ao que veio nos buscar. Assim nós somos. Às vezes tem coisas que nos arrastam, que nos chamam a atenção, que nos buscam, que nos tiram, às vezes, do rumo que a gente quer. São as paixões, são os desejos, são coisas que no mundo material estão retirando, às vezes, a gente de um rumo que a gente deve seguir. Temos que estar atento, saber valorizar esse período, esse tempo, para que dentro dos objetivos de encontrar na vida futura, como diz aqui, as penas e os gozos futuros, o que nós podemos fazer, entendendo a doutrina espírita, para sermos felizes. E os espíritos dizem lá na questão 965, se vocês olharem aí, vocês também têm. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? O sofrimento tem alguma coisa de material? O bom senso diz que não. Por quê? Não pode ser material, visto que a alma não é matéria. Nada tem de carnal, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que experimentais na terra. Sofrimento após a morte do corpo. As sensações são mais vivas do que quando a gente está no corpo. Por quê? Porque o corpo, de certa forma, limita essas percepções. As sensações que nós vivemos fora do corpo, elas não estão mais vinculadas às percepções da temperatura, do frio. Não é mais isso. Mas é a atenção. Aquilo que damos atenção. Da mesma forma que damos atenção a algo bom, também podemos dar atenção a algo que não seja bom, não seja saudável, não seja produtivo, não seja equilibrado, não seja seguro nos bons sentimentos. Podemos dar atenção a isso também. Então, quando desencarnarmos, as percepções que nós teremos estarão diante da nossa consciência, e não na realidade das percepções físicas, materiais, mais. Não temos mais um corpo físico para perceber o calor ou o frio, mas calor, frio, angústia, mágoa, dores específicas estão relacionadas à lembrança. Como a lembrança do cheirinho do café. Como a lembrança do limão, não é? Nós não temos o limão, que se a gente começar a pensar no limão, não dá um gosto assim em nós, começa a salivar, porque o nosso cérebro começa a liberar através de necessidades, porque o limão é ácido, condições de saliva para elaborar isso, porque só pensamos no limão. Imaginar pensar nas dores, nas lutas morais, nos sofrimentos com relação ao nosso corpo físico, nas dificuldades de apego com o que é material, com a família, apego afetivo. Imaginar, não conseguimos nos libertar, porque não damos passos além, com vistas à realidade da nossa vida espiritual, às vezes até por falta de conhecimento. Então, o que nós conhecemos são essas necessidades físicas, então eu estou preso a elas, porque eu dou atenção a elas. Mas imaginar, nós conseguimos dar atenção à nossa realidade de espíritos, de esperanças, de vida espiritual. Nós sairemos dessa faixa, porque o homem faz uma ideia frequentemente tão grosseira, como ele diz aqui da vida futura. A inteligência ainda não se desenvolveu bastante. E, além disso, depende também do que lhe ensinaram. Então, nós ainda estamos vendo o céu, o inferno, porque nós aprendemos isso nas encarnações. Estamos vendo a cultura do nosso Brasil motivando várias necessidades de paixões ou de desenvolvimento das coisas em prol, Deus vai te castigar, você vai passar por isso. Não é? Se não fizer isso, você vai sofrer depois. Nós espíritas, talvez a gente ainda pense um pouquinho assim, quando diz assim, olha, se você não for um bom trabalhador, se você não fizer tal situação assim, se você não der os passes, se você não se tornar médium, você vai passar pelo umbral. E lá no umbral, como tem o livro Nosso Lar, né, que deu uma explicação um pouquinho sobre uma visão da vida espiritual, você vai passar por aquele lugar. Olha, aquele lugar é como se fosse o inferno de antigamente, que se falava, agora não existe mais inferno para a gente. Agora a visão é do umbral,
Estamos no mesmo ponto de determinar, demarcar. Ninguém vai passar por isso. O estágio é mental. A vinculação com qualquer lugar, a nível depois que deixamos o corpo físico, ou até no próprio corpo físico, né? A vinculação é pelo nosso pensamento, por aquilo que nos atrai, por aquilo que nos arrasta. O corpo físico só nos prende um pouco, limita um pouco. Por isso que ele diz, ao desencarnar, as percepções são muito mais intensas. Então, se alguém nos afronta, a gente pode ficar quieto, parado, mas o nosso pensamento pode estar vinculado a muita tristeza e ódio. De às vezes revidar, de às vezes agredir o outro. Mas a gente não faz, porque está na frente de alguém, do público, alguma coisa. Mas no nosso pensamento está aquela ação. E fora do corpo? Como fica? Não tem mais corpo físico para limitar, então sentiu, já está fazendo. Pensou, já está vivendo. Teve as suas emoções, já está naquela região. Então, a realidade do mundo espiritual, ela está referente ao que nós somos agora. Do que nós sentimos agora. Do que nós conseguimos manter em equilíbrio agora. Então, se a gente procura olhar para o nosso interior e viver com felicidade, aprendendo que somos espíritos em evolução, independente de qualquer pessoa, e trabalharmos para sermos alguém melhor, conosco mesmo, lutando para retirar de nós certas imperfeições, como mais à frente nós vamos ver, nós vamos encontrar as regiões espirituais correspondentes ao que já somos agora. Agora, aprender a olhar isso, como ele fala aqui, a sentir essa verdade, tem que ter, como ele mostra aqui, inteligência que não se desenvolveu ainda. Nós também estamos aprendendo a desenvolver essa inteligência e a perceber que essas regiões espirituais, elas estão já participando da nossa vida. Sair dela faz parte do que nós já vivemos agora. Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem ao outro, trabalhar na casa espírita, desenvolver uma tarefa, não quer dizer que isso mude o nosso sentimento, não. Porque a gente pode fazer isso materialmente e ainda querer apertar o pescoço do outro, não é? Só não faz porque está no corpo físico. E aí, numa tarefa qualquer, no lar, ou em casa, ou no trabalho, a gente não consegue controlar. Não é? Dentro da gente tem aquela fúria. Não fazemos porque vamos ser mandados embora. Não, às vezes não convivemos no lar porque temos que dar exemplo. Então existem situações, leis, que controlam, que regem as necessidades nossas de progresso. Quando a gente toma uma atitude inadequada, existem leis, leis humanas, leis da sociedade, leis de convivência, que mostram que as nossas atitudes não estão corretas e que nós temos que ser responsáveis por aquelas atitudes. Se não for nessa existência, em outra existência, porque a nossa consciência vai nos cobrar disso. Então, na realidade, nós estamos construindo algo que agora nós podemos viver. Uma felicidade que podemos pensar assim, uma felicidade íntima, não uma felicidade total de espíritos puros, mas uma felicidade íntima, aquela que a gente diz assim, me sinto uma pessoa melhor, me sinto mais em paz. Então, quando ele mostra lá, nessa vossa linguagem, é muito incompleta para exprimir aquilo que ainda não entende. Então, teve-se que recorrer a comparações. Porém, à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode expressar. Então, nós vamos entender melhor sobre o mundo espiritual, mais do que o livro Nosso Lar pode nos trazer. Mais do que os próprios espíritos estão aqui mostrando, porque eles não demarcam, eles são objetivos, eles são além de alguma coisa figurada, eles fazem a gente compreender mais profundamente a realidade que nós podemos criar, e não algo figurado, que um filme, que uma conversa, que alguém falou, que uma cultura de um país, ou que os nossos pais traçaram há tanto tempo junto de nós. Tirarmos o medo
tirarmos o peso e sermos felizes agora. Construirmos esse reino espiritual, esse reino dos céus agora. Foi isso que o Cristo disse. Ele ensinou isso. O reino dos céus está no coração de todos vós. Então, perceber essa realidade consiste nas felicidades do Espírito. E como ele diz aqui, em conhecer todas as coisas, a felicidade dos Espíritos estão em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. A gente não pode ser um pouco assim? Como alcançar isso? Como entender que isso está sendo real em nós? Não é? É conhecer as nossas falhas. Não dá para a gente dizer, fulano de tal é tão feliz, não é? A gente conhece, comeu 1 quilo de sal com ele, como diz a vovó antigamente, não é? A gente conhece a intimidade daquela pessoa, sabe como ele se comporta, os seus costumes, seus hábitos, como ele vai perceber a realidade de algo que é para ele ser feliz ou não. Então, às vezes, nós não podemos julgar a ninguém. E nem podemos fazer comparação da felicidade do outro. Mas nós podemos olhar o que é felicidade para cada um de nós e o que nos causa infelicidade. Então, se alguém nos magoa, se alguém nos fere, a gente diz, minha infelicidade foi porque o outro me feriu. Não, a minha infelicidade foi porque eu não consegui fazer algo de melhor para o outro. A minha infelicidade não é da ação do outro. Foi eu que não compreendi o meu irmão. Foi eu que não estendi as mãos a ele, tentando falar algo que amenizasse a fúria, o rancor, a mágoa ou a prepotência, aquilo que estava no coração dele. A minha infelicidade foi não ter perdoado a ele, não ter tido indulgência. A minha infelicidade é essa, porque eu que estou sofrendo. O outro cometeu a ação dele, mas eu estou sofrendo por aquilo. Então, como amar? Como ser feliz nesse momento? Reconhecer as nossas imperfeições. Somente assim. E ao encontrar o que ele diz aqui, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição. Então, a minha infelicidade, às vezes, pode ser quando alguém tem uma promoção, né? Alguém tem uma promoção no trabalho, e a minha infelicidade foi porque eu não fui promovido. E o outro companheiro de trabalho foi promovido. Então vem o ciúme, a inveja, a ambição. E a gente toma atitudes imensas, já falhamos, cada um de nós, às vezes, por não ver a felicidade do outro. Ser feliz porque o nosso irmão progrediu, avançou. Se foi digno ou não foi digno, ele está dando os passos dele, que ele construa também a felicidade dele. E se eu não estou passando por esse processo, se eu estou vivenciando alguma coisa que dentro da lei de Deus, eu preciso compreender aquele núcleo de trabalho que eu vou lutar para compreender essas questões dentro de mim e fazer a minha parte melhor. E não é dizer, então porque eu não fui promovido, também não vou fazer igual do jeito dele, né? Não vou fazer organizado, vou fazer de qualquer jeito, porque ele foi promovido fazendo dessa forma, por que eu tenho que fazer tudo certinho? Então a gente cria um parâmetro de felicidade e infelicidade por conta das coisas do mundo. A dignidade está em nós, então nós temos que ser felizes por fazer aquilo bom. Não importa se nós vamos ser promovidos ou não, se o nosso chefe vai ver ou não. O que importa é que eu estou vendo. O que importa é que eu estou feliz naquela realização profissional. O que importa é que eu estou feliz em arrumar a minha louça, em guardar a minha roupa, em organizar o meu armário. Eu estou feliz em ver o meu jardim florido. Eu estou feliz em projetar isso para fora de mim. Eu estou feliz comigo. Se nós conseguíssemos fazer assim,
nós já encontraríamos felicidade nas coisas mais simples, na organização do nosso dia, no tempo em que nós utilizarmos, nas realizações de tudo isso para o equilíbrio da nossa saúde mental, emocional, física, espiritual. Estaremos sendo felizes, aos poucos, um pouquinho a cada tempo. Se nós não encontrarmos isso, vamos projetar sempre como serão as penas e os gozos futuros, que é o tema. Na vida espiritual, eu vou estar realmente tentando dizer, olha, tem gente que na casa espírita ou em qualquer situação, poxa, trabalhou menos do que eu fui todos os dias. E agora no mundo espiritual, essa pessoa que vem me atender. Não é? Então é o exercício, é o que é fazer material, ou é o que é sentir em si mesmo a alegria de viver aquilo. Então ninguém pode avaliar, não existe isso. O exercício íntimo faz com que a gente seja feliz na construção por esse bem. E obviamente, se a gente está vivendo isso, nós vamos utilizar o nosso bem para viver mais, tendo tempo para fazer isso, organizando o tempo para viver isso, se sentindo feliz em viver isso. Por isso que os espíritos bons são aqueles que são felizes pelo bem que fazem. O resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à elevação deles. Então, ser feliz pelo bem que faz, de qualquer forma, o bem pode ser um sorriso, o bem pode ser uma palavra amiga. Ser feliz pelo bem que faz, que sai de nós. Isso é que traduz essa realidade, já aqui na vida física, para a vida espiritual. Mas se somos rancorosos, reclamamos de tudo, como nós vamos fazer o bem assim? Nada está certo, tudo está errado. Como que uma postura mental dessa pode sentir que isso está sendo bom? Então nós temos que conhecer, realmente temos que apontar as coisas que não estão boas, mas realizar o bem, fazê-las. Não estão boas? Então vamos fazer. Sentir que aquilo vai ser bom, tanto para aquele momento, quanto para os outros que vierem. Assim, tudo avança. Assim, o bem permanece. Então, os espíritos superiores, eles estão observando o que eles podem fazer para nos ajudar. Imaginar se eles ficassem tristes porque nós não estamos cooperando. Se eles ficassem tristes porque o bem na Terra ainda não se desenvolveu. Se Jesus ficasse triste porque 2000 anos o povo ainda não compreendeu a realidade desse bem, da caridade, do amor, o mundo ainda está tão sofrido. Então os espíritos superiores, felizes, eles realizam o bem, entendendo o progresso de cada um. Se nós também olhássemos assim para a nossa estrutura familiar, pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, para a nossa sociedade, e fizéssemos o bem em cada momento com a proposta de progresso, nós iríamos ser felizes com todos. Iríamos encontrar também cada um fazendo a sua parcela e auxiliando, como os bons espíritos auxiliam, para que o bem prevaleça. Essa felicidade é proporcional à evolução de cada um, nossa, enquanto espírito encarnado, e de cada um desses espíritos na realidade da vida espiritual. Então, em pensar nesses espíritos que estão no mundo espiritual, em que eles já realizaram tanto, como o próprio Emmanuel, que lutou enquanto na sua encarnação, aqui no Brasil, como o Padre Manuel de Nóbrega, lutou pela implantação do Evangelho, do Cristo, mas com as realizações que ele podia fazer naquela época, com o entendimento do cristianismo e das ações impostas naquela época. O coração desse espírito refletiu, e pelas próprias mãos de Chico Xavier, ele reencarnou na Espanha como Padre Damiano, e lá desenvolveu métodos de estrutura, de renovação dos conceitos da igreja, tanto na Espanha quanto na Inglaterra, e levou isso de forma mais bela na sua existência. Depois desencarna novamente e
como o Espírito Emmanuel ampara a Francisco Cândido Xavier nas propostas de iluminar o Brasil com a doutrina espírita e nas condições que esse Espírito, pelas próprias possibilidades de Chico Xavier, diz reencarnar no Brasil e vai dar a parte que cabe a ele. Então, onde está a felicidade? Em qual encarnação? Não é? Está na realização. A realização daquilo que a nossa consciência pode perceber. Se nós estamos nessas condições de perceber algo mais além, a felicidade vai estar agora. A realidade dos gozos, a realidade das esperanças espirituais não estão depois que desencarnar. Não vamos pensar assim, estão agora. Elas podem ser felizes agora. E nós estamos fazendo escolhas. Estamos aqui, num sábado, né? Onde, talvez em épocas anteriores, estivéssemos as nossas fantasias no carnaval, natural. Como dizem, as paixões nos atraem, os gostos, os interesses vão atrair a nossa atenção para aquilo que está ao nosso redor. E nós vamos mergulhar naquilo que ainda é uma felicidade. Mas o que é felicidade com tudo isso? É a condição da nossa vida material? É a casa própria? São os bens que adquirimos? O que é felicidade? Construir uma estrutura familiar e ter os filhos e pronto e educá-los? O que é felicidade? Ser reconhecido na sociedade como um profissional? Ter o nosso nome em alguma rede social, sendo visto? Não. A felicidade está em realizar todas essas coisas em si mesmo, fazendo bem em cada instante desse, seja varrendo a rua. Eu tenho a experiência de uma senhora, que é muito interessante, ela era uma trabalhadora do meio ambiente e que cuidava das ruas. E ela então varria as ruas. E era muito interessante. O padrão de felicidade dela, já desencarnou. E que essa felicidade plana no pensamento dela. E ela então varria a rua cantando. Ela tinha uma voz linda, linda. E ela cantava músicas trazendo a mensagem de Deus e músicas popular brasileira. E quando ela cantava, gente, ia fundo, porque a voz dela era bela. As pessoas saíam de casa e iam para a varanda vê-la varrer. E ela varria. E de vez em quando ela parava e dizia assim: vocês querem um cafezinho? E trazia a garrafa dela com café e levava o cafezinho para a gente. E conversava, falava das alegrias, das necessidades, das lutas e tudo mais. Nunca pediu nada, nunca reclamou de nada. E voltava varrendo as ruas delas. E aí então, essa pessoa, quando passava em outros lugares, alguns moradores já iam para a rua com um bolo, esperando ela trazer um cafezinho, né? Já iam para a rua com um refresco, né, para oferecer a ela. E aquele processo foi se criando no valor do compromisso dela, às vezes até num período de descanso que fosse possível para ela, sem corromper o trabalho. E aquilo trazia uma alegria. Gente, quando essa senhora desencarnou, foi assim algo no coração de todo mundo. E os vizinhos não sabiam disso. Quando souberam que ela desencarnou, aqui os vizinhos se conheceram mais, né, por aquele período de valorizar alguém que trazia alegria no cuidar do meio ambiente, varrendo as ruas. Essa felicidade é dela, que traduziu um pouquinho para cada um de nós. Então, se nós olhássemos a vida, cantando a vida, com as realizações nossas, em sermos felizes por aquilo nos fazer bem, algo sairia de nós que ia também encantar o outro. Mas se nós nos tornarmos frios, inseguros, fechados, e fazermos as nossas coisas, seja ela do dia a dia, como que isso vai refletir na convivência?
Se nós desencarnarmos e formos para o mundo espiritual, mesmo que estejamos realizando, mas se a nossa simpatia também não refletir isso no nosso pensamento, como nós vamos também ter amigos simpáticos no mundo espiritual? Então os espíritos são alegres, são felizes, são realizantes, não importa o que façam. Cada um tem a sua função. A evolução moral de cada um é que proporciona essa felicidade. Na verdade, somente os puros espíritos gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que os precederam e a elas aspiram. Porém, este é um tema de emulação para eles e não de ciúme. Então, imaginar nós retornarmos para o mundo espiritual e encontrarmos outros espíritos, e outros espíritos virem até nós, ou nas regiões em que nós tivemos, às vezes, de dor, de sofrimento, e alguém vir até nós e trazer um copo d'água, trazer a lembrança do café, trazer aquilo que a gente realmente ainda carregue nas nossas paixões, nos nossos desejos, mas que esses espíritos bons entendem as nossas paixões, os desejos, que são telas mentais que nós vamos criar. E às vezes nós só vamos entender o carinho deles se for em um café, se for traduzido numa água, num alimento, ou em algumas outras paixões. E às vezes eles poderão vir ao nosso encontro trazendo algo além, e a gente não vai nem aceitar, porque não nos interessa. Vamos lembrar André Luiz, no livro Nosso Lar. Depois que ele se recupera, ele vai junto com a mãe dele perguntar onde estava o pai dele. Vocês lembram disso? E quando ele chega naquela região onde estava o pai, carregado pelas paixões, pelo sexo, pelo poder, pelo dinheiro, o pai estava numa região mental que ele mesmo criava, revirando moedas em volta de mulheres e de sentimentos ligados a elas, revirando as moedas, mostrando o poder que ele tinha. Mas André Luiz olhava para aquilo e dizia: mas mãe, a condição dele, essas mulheres esfarrapadas, com essa visão como se fosse sugando dele, e ele revirando como se fosse uma gosma, um limo. Tudo aquilo ali era uma realidade da posição mental delas, e esse limo uma realidade dos fluidos que corrompiam ou se moviam junto a eles, na região mental em que eles estavam, criando a ligação entre eles. Mas para eles estavam numa postura bela, eles estavam numa condição que ainda ligavam uns aos outros, e nem perceberam a presença da esposa e do filho. São espíritos, nós caminhamos juntos. E como ajudar? Como levar amor? Tem que respeitar. Tem que respeitar a posição do outro. Tem que entender que aquilo ainda faz parte da vida dele, do desejo dele. Então, quando diz aqui à frente: colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Resposta: sim. Os gozos do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Então nós estamos assim ainda, ligados às necessidades das questões ainda materiais. As nossas festividades que estão acontecendo, quantas paixões ainda arrastam as pessoas. Tem pessoas boas, como dizem, trabalhando
bombeiros, médicos, tantos outros, policiais, tantas pessoas que estão ali mantendo a ordem, a disciplina, o socorro, e o mundo espiritual também trabalhando em prol do bem, da segurança, do amor, da esperança, do equilíbrio, para que aqueles que estão lá vivendo aquelas necessidades de uma felicidade transitória de 3 dias, que se acaba, e que se tenta fazer algo que não flui, porque talvez seja uma esperança de alguma coisa que não se tem, que não se vive, e quer se viver intensamente nesse período, ainda não se entende. Não pode se julgar. Mas o que pensar dessa massa toda no mundo espiritual? Qual a realidade? Que seriam os gozos, as esperanças, a felicidade? O que é isso? Como nós temos que agir? Como nós temos que entender? Como nós estamos vivendo isso? Como nós estamos buscando algo que comporta uma felicidade que para cada um vai estar na nossa condição de entendimento? Então a doutrina espírita, ela vem esclarecer. Ela não vem determinar, mas ela vem mostrar o caminho, a verdade. Ela vem abrir os nossos olhos da realidade da nossa vida de espírito, das escolhas que nós podemos fazer e daquilo que nos prende, que nos arrasta ainda a essas paixões, e de conseguirmos nos libertar delas, dos apegos, do medo, da insegurança afetiva, dos apegos aos filhos, são espíritos dos pais. Temos que cuidar de todos eles, felizes com eles. Mas a nossa felicidade, ela nos pertence. E nada pode nos arrastar para outro lugar do que para o entendimento das nossas próprias imperfeições e do entendimento das alegrias que cada um de nós já está conquistando. O encontro do Livro dos Espíritos vai nos trazer o entendimento de que nós somos espíritos, o entendimento para onde nós vamos, as leis da natureza, e como dentro dessas leis, nós, enquanto espíritos, podemos fazer escolhas e viver em lugares diferentes, na ambiguidade do espírito, e irradiar o nosso pensamento na proposta de sermos felizes. Então vamos participar do encontro do Livro dos Espíritos para entendermos um pouco mais, até mesmo do estudo da noite de hoje. Que a felicidade seja agora, não é? Que sintamos ela agora, que ela seja simples e não complexa, que ela seja valorosa e não buscando parâmetros, que ela seja nossa e não dos outros. Graças a Deus. Jesus Cristo, traga segurança e paz ao coração de todos os irmãos presentes. As esperanças de alegria que traduzem a todos vocês na convivência, reflete para o coração humano algo maior, algo mais determinado, algo mais vivo dentro da compreensão que se vive, que se procura na encarnação. Para vocês, caros filhos, dizemos assim: participem do que for próprio a vocês participarem. Não turbe o coração de vocês com nenhuma exigência, mas em cada hora a que vocês viverem o que corresponde às necessidades que se faz cobrança uns com os outros, sempre lembrem-se do que podem fazer melhor. Sempre lembrem-se de que podem ajudar a um jovem que na rua
transtornado, não sabe o caminho de volta. Sempre lembrem-se que podem fazer uma oração para apaziguar diante das lutas, dos desequilíbrios que encontrarem. Sempre lembrem-se que podem se afastar do que não estiver no controle material de vocês, afastar fisicamente, para não se envolverem. Sempre lembrem-se que podem ser um instrumento na mão de Deus, para que o bem se estabeleça onde estiverem, orientando a família e mostrando a conduta da saúde, do equilíbrio, da compostura e da alegria de se viver cada fase das existências. Irradiem vossos pensamentos para as regiões espirituais, nos momentos em que vocês tiverem que participar de algo que a família exija no que se chama o carnaval. Mas, caras filhas, lembrem-se também que existem vibrações de paz, de esperança em cada momento, que existe alegria sadia em cada instante, que existe algo de bom no coração dos homens e que isto pode se traduzir também necessidade para que essas experiências possam, na vida de cada um, representar o alívio das tensões. Agora, para vocês que são espíritas, que compreendem os valores espirituais e que procuram a saúde mental, que procuram o equilíbrio no estudo, que procuram o desenvolvimento do entendimento do amor do Cristo para a compaixão, que procuram também desenvolver em cada um de vocês as vibrações para os atendimentos espirituais, todas nós estaremos amparando e protegendo para que o coração de vocês façam parte, na união de todos, às várias atividades de socorro espiritual que estarão sendo elaboradas cá. O encontro da Livro dos Espíritos estará ajudando, dentro da visão do estudo da noite de hoje, percepção de vida espiritual, realização na vida espiritual. Então vocês estarão fazendo parte deste grupo espiritual que pensa, que estuda, que elabora, mesmo em meio às grandes confusões, mesmo em meio às grandes necessidades da sociedade. Neste período, vocês estão elevando os vossos pensamentos, gerando recursos para que vários atendimentos sejam desenvolvidos. E claro, vocês estarão construindo, fixando no pensamento de vocês esta realidade de espíritos. E ao desencarnarem, tenham certeza, novas escolhas estarão implantadas na mente de vocês. Novas imagens estarão vibrantes na mente de vocês. Novo padrão de procura, de entendimento, de companhia estará no pensamento de vocês. E assim, vocês construirão a vida espiritual, a realidade desta vida espiritual. Agora, vivam isto, caros filhas, que a paz do amor do Cristo envolva o coração de todos vocês, sabendo se comportar em cada momento, cá no encontro
e na vida material de vocês, na vida familiar, na vida de sociedade. O abraço do Hermann, vibrando com seus guias, proteção, amor, paz, vibrando dos vossos corações para cada um que se aproximem de vocês. Muita paz, meus caros. Graças a Deus.